Nós falamos na nossa última aula que a adoração está conectada com comunhão. Nós terminamos lendo Romanos capítulo 5, verso 10, dizendo assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E nós não temos vida em Cristo se não estivermos conectados com Cristo. A adoração vai nos trazer a consciência de que nós estamos conectados. E foi isso que nós vimos na nossa primeira aula. Nós vimos que a adoração é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. Para que nós pudéssemos ser salvos, o Filho toma uma iniciativa, o Pai toma uma iniciativa, o Espírito toma uma iniciativa e nós respondemos em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E essa palavra agradar, ela tem a ver com concordar, com andar junto. Amós vai dizer: como, pois, podem dois andar juntos se não houver entre eles acordo, concordância. Então, se nós somos participantes dessa vida, nós então somos participantes para uma comunhão. E eu quero trazer isso para você hoje, que essa comunhão ela tem que ser um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Olha só 1 Coríntios capítulo 15. Abra aí comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. No verso 45. Que diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus diz lá em João capítulo 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, essa comunhão que nós temos, nós lemos lá em Romanos capítulo 5, que nós fomos reconciliados por causa da vida dele. Nós estamos lendo agora em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que Jesus, ele é um espírito, ele é um último Adão, um espírito vivificante. Por que que ele nos dá a vida? Não é somente para a gente ser salvos da ira de Deus, não. É também para que nós possamos ter comunhão com ele. E essa comunhão é um espírito, um estilo de vida. E Jesus, então, você lembra que Adão, ele perdeu o direito de permanecer naquele lugar de deleite, um lugar de autoridade, um lugar de influência, um lugar de intimidade, mas Jesus veio para resgatar isso. Ele não somente veio para nos colocar num lugar de deleite, ele veio para colocar o deleite no nosso coração. Falar de adoração como estilo de vida é falar que existe deleite no nosso espírito recriado para que a gente possa ter comunhão com Deus todos os dias, e isso ser algo prazeroso. O que a religiosidade quer fazer é matar esse deleite. O que a religiosidade quer fazer é colocar regras sem sentido para que haja um esvaziamento do deleite que foi colocado em nós por causa da nossa união com o Espírito Santo. E Coríntios também vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. É um espírito cheio de vida, é um espírito cheio de graça, é um espírito cheio de poder. É um espírito com uma mente sadia, como diz lá em Timóteo. Eu e você fomos chamados para esse estilo de vida. Um estilo de vida de adoração. Se a gente for falar sobre adoração e quiser classificar, adoração é algo um pouco difícil da gente quantificar, mas a gente pode entender que a adoração ela é medida pelo valor ou pela importância que nós colocamos em algo. Se é um estilo de vida que a gente está falando de um estilo de vida de atribuição de valor. Então a minha pergunta é, o quanto nós atribuímos valor à pessoa de Deus? O quanto que nós atribuímos valor à palavra de Deus? Você vê lá em Josué capítulo 24, ele dizendo, eu e a minha casa vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem adorar esses deuses, mas vejam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai continuar servindo a Deus. Por quê? Porque a gente vê valor em Deus. A gente atribui honra a Deus. A gente atribui glória a Deus. E a gente vai falar também sobre isso. A gente está só iniciando esse nosso curso, nessa nossa lição sobre introdução à adoração como estilo de vida. Essa é a lição que a gente está tendo. E
Adoração, então, demanda, está aí na sua apostila, a atenção da nossa vida. E veja, a atenção ela não pode ser algo dividido. É o que diz Tiago lá, o homem de ânimo dobre, o homem de mente dividida. Não espere que esse homem vai conquistar alguma coisa. Por quê? Porque há um puxar do lado do mundo, há um puxar do lado de Deus. E o que nós estamos fazendo nesse nosso estudo é focar a nossa atenção em Deus, para que nós possamos ser influenciados. Lembra que o Éden era um lugar de influência. Era um lugar de influência de Deus sobre o homem, nesse relacionamento. Quando eu e você temos comunhão com Deus, nós somos influenciados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito é um Espírito de vida. E nós estamos falando não de uma reunião de domingo, não uma reunião durante a semana, ou 2 reuniões durante a semana. Nós estamos falando de um estilo de vida. E a adoração é um estilo de vida. Veja aqui que adoração é um estilo de vida. Não importando o que você adora ou quem você adora. A gente precisa entender que adoração é algo que parte do espírito do homem. Tá? Adoração é algo que toda pessoa faz. E a gente trouxe uma definição que é uma resposta. A adoração bíblica é uma resposta em fé à iniciativa divina. Mas todo espírito adora. Você tem pessoas aí ao seu redor, talvez você esteja assistindo no metrô, talvez você esteja assistindo no seu break aí no seu trabalho, talvez você esteja assistindo na sua casa. Você tem pessoas ao redor que estão valorizando coisas nesse momento. E por valorizar essas coisas, elas estão adorando. Elas estão atribuindo valor acima de qualquer outra coisa. E a atribuição de um valor acima da pessoa de Deus e do relacionamento de Deus é o que nós chamamos de idolatria. Então, a adoração está acontecendo nesse momento. Veja, a adoração é um estilo de vida. Ou seja, a adoração não é algo que nós cantamos no domingo, não é algo que nós cantamos numa célula, numa conexão. Não, adoração é um estilo de vida. E estilo de vida fala de hábitos. Estilo de vida fala de hábitos. Ele é um espírito vivificante. Ou seja, são hábitos, são decisões que são tomadas que geram vida sobrenatural. Se você for lá no Salmo 1, anote aí, Salmo 1, e você vai ver que o justo ele é comparado com uma árvore. Ele é comparado com uma árvore que está à beira do rio. Ou seja, ele não somente vai lá uma vez por semana, ele finca sua estaca. O justo, que é aquele que vive pela fé, você lembra lá de Abacuque, de Romanos, que diz o justo viverá. Não é uma vez na semana, é um hábito. É uma decisão todos os dias de viver pela palavra. O justo viverá pela fé. E esse justo que decide viver pela fé, ele coloca as suas raízes, ele faz raízes no lugar onde tem água fresca, que corre. Não é um pântano, é algo que corre. Você está pegando essa revelação? É algo que corre todos os dias. É algo que é vivificante. Você sabe que onde tem um rio passando, há esperança de vida, as árvores florescem. Quando o rio seca, as árvores começam a murchar, mas logo vem o rio novamente e as árvores começam a florescer. Quando nós nos mantemos próximos desse rio, esse rio nos dá nutriente, esse rio nos dá vida. E é esse o estilo de vida que o adorador tem. O adorador ele tem um estilo de vida com Deus. Você lembra lá de João capítulo 4, que diz que Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não é uma vez na semana, é todos os dias. No final aí do Salmo 1, lá no verso 6, diz assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo. E o caminho, essa palavra caminho é derer, e caminho aí fala de uma jornada, uma direção. Olha, só aqui a gente já para falar que o caminho do justo, a direção do justo. Para onde está apontando a nossa vida? A vida do justo, a vida do adorador aponta para Deus, aponta para a pessoa de Deus, aponta para um relacionamento. Isso não é uma vez na semana, isso é todos os dias. As decisões que nós tomamos são decisões que nós tomamos porque nós estamos apontando para uma direção. Por isso que um adorador, a adoração é um estilo de vida,
Não importa aquilo que nós estamos adorando. Aquilo que nós estamos apontando a nossa vida, nós estamos apontando a nossa adoração nessa direção. E a palavra derer, a palavra caminho, fala de uma direção, fala de uma jornada, fala de caráter. E caráter não é construído de um dia para o outro, caráter é construído por hábitos. Derer significa hábito, significa um estilo de vida. Então o caminho do justo, e eu ouso dizer o caminho do adorador, o hábito do justo, o caráter do justo, a direção e o estilo de vida do justo é viver pela fé. Quando Jesus encontra aquela mulher, naquele poço, aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, você sabe que aquela mulher, ela já tinha tido 6 relacionamentos. A vida dela estava apontando para uma direção. Você via que aquela mulher estava buscando um relacionamento. Aí, cada ser humano está em busca de um relacionamento com algo sobrenatural. Billy Graham, ele fala isso, que existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E aquela mulher, ela estava buscando, e Jesus se apresenta como um 7º marido. E falar de cônjuge, falar de esposa, falar de marido, é falar de relacionamento. E relacionamento dentro de casa com um marido, com uma esposa, não é algo que é um dia na semana. Não é algo que é esporádico, é algo que é diário. Esse relacionamento vai sendo construído. Então Jesus queria dar para ela uma nova vida baseada num relacionamento com o Espírito vivificante, com o segundo Adão. Né? Quando ela sai daquele lugar, gente, ela sai dali transformada. Ela sai dali mudada por causa da presença de Jesus. E não é interessante que ela sai e a primeira coisa que ela faz é falar de a quem ela encontrou. Se você olhar para o Velho Testamento naquela passagem, eu vou terminar com isso, aquela passagem de Saul, quando Saul está perseguindo Davi. Você lembra, vamos voltar um pouquinho, quando Samuel, ele vai encontrar Saul para ungí-lo rei. Né? Ele sai ao encontro, Deus fala para ele, você vai encontrar, existe um homem, né, numa companhia, e Saul estava naquela companhia de profetas, e ele estava buscando ali a jumenta do seu pai, ele estava trabalhando, e naquele momento ali, quando Saul ele encontra aquela companhia de profetas, você vê que ele é transformado num novo homem. Ele recebe algo de Deus sobrenatural. Mas não é interessante que um tempo depois, quando ele está perseguindo Davi, ele também tem um encontro com Deus. Você vê que aquele homem transformado, ele não é o mesmo homem que persegue Davi. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele homem que foi impactado pela presença de Deus? E você vê depois quando ele persegue Davi, e ele manda os seus emissários, manda a primeira vez, manda a segunda vez, na segunda vez ele tem um outro encontro com Deus, que ele cai, né? E aí, o que aconteceu com aquele homem? O que nós precisamos entender é que o nosso relacionamento com Deus, o nosso estilo de vida precisa ser mantido. E a adoração fala de nós vivermos essa comunhão com Deus todos os dias, a cada momento. Eu vejo você no próximo vídeo. Lembre-se disso, que a adoração fala de um estilo de vida. Não é algo de uma vez na semana, é algo para todo dia. E Jesus quer ter um relacionamento com a gente todos os dias. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.